Salve, salve minha tropa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma sensibilidade atualizada para vocês. Essa sensibilidade aqui, rapaziada, é uma sensibilidade da nova atualização. Ela tá funcionando perfeitamente, rapaziada, tá grudando só fio vermelho. Você só precisa colocar tudo do jeito que eu vou estar mostrando pra vocês, que você, rapaziada, vai ficar dando fio vermelho sempre, tá ligado? E rapaziada, treina com a sensibilidade, tá ligado? Pra você tá ficando bom. E rapaziada, pra quem não sabe, eu sempre deixo uma sensibilidade VIP nos comentários fixados. Então se você quiser, é só clicar no link e fazer o download. E não se esquece de deixar o likezão e se inscrever no canal se você for novo.